Pegue a sua Bíblia, meu irmão, vamos ler o texto bíblico. Oh, aleluia. Eu tenho certeza que você que está na sua casa já pôde sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo de número 2 e o versículo de número 6, diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão pelo próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que o conheçamos, o qual por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Feche os teus olhos, recline a tua fronte, eterno Deus, Pai que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos em tua casa nessa noite, transmitindo a tua palavra a todos aqueles que estão, Senhor, assistindo a transmissão deste culto virtual através das lives. Te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é a revelação, Senhor, suprema da vontade de Deus para o homem. E a vontade tua, Senhor, como disse o profeta, não é que nenhum homem se perca, antes venha ao arrependimento, antes venha ao conhecimento da verdade, e assim a salvação, Senhor. Porque tu não tens prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta e se arrependa dos seus maus caminhos. E nós te glorificamos, te bendizemos e adoramos o teu santo e glorioso nome. Amém e amém, Jesus. Amém. Queridos, hoje é comemorado um dia muito especial no meio cristão. Esse dia ele foi criado na Inglaterra, se a minha memória não está equivocada, durante o reinado do rei Eduardo VI.
E o objetivo ao se criar o Dia da Bíblia foi para que incentivasse as pessoas à leitura das Sagradas Escrituras. As pessoas lembrassem que a Bíblia Sagrada, ela é a revelação de Deus e da sua vontade ao homem. A palavra de Deus, irmãos, como diz Paulo ao seu pupilo, um jovem pastor, um jovem discípulo seu, e na sua carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo diz ao seu pupilo, ao seu discípulo, dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda palavra contida nas santas letras, ela foi inspirada para ensinar, para exortar, para corrigir, e para fazer com que você venha a entender a plena vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia não é um simples livro, não é um livro qualquer, não é uma escritura qualquer, ela tem em si a inerrante, ou seja, a palavra de Deus não contém erros, ela é perfeita. Todas as coisas que estão contidas nela é para produzir em você vida e vida com abundância. Apesar de nós termos 66 livros numa santa biblioteca, temos ali 2 períodos distintos do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Todas elas têm um tema central. Toda a Bíblia Sagrada possui, apesar de termos escritos na Bíblia Sagrada que remontam a mais de 4.000 anos atrás, e respondem perguntas que incomodam o coração do homem, perguntas que, apesar de toda a tecnologia, apesar de toda a ciência, apesar de toda a era da informação que nós estamos vivendo, o homem ainda tem perguntas que o incomodam. Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? O homem buscou com a sua sabedoria responder essas perguntas, mas somente a Bíblia Sagrada possui a resposta para o coração afligido. E somente a palavra de Deus é capaz de produzir paz ao coração do homem. A palavra de Deus, queridos, ela possui promessas eternas para o homem e para todo aquele que crê em Jesus. Na Bíblia Sagrada você vai encontrar a resposta para todas as circunstâncias da vida. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada o manual de como ser um bom marido. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada o manual de como ser uma boa esposa. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada um manual de como ser o melhor pai, educador, ensinador, protetor. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada segredos que vão revelar para você como ser uma pessoa próspera, ou seja, uma pessoa feliz. Não confunda prosperidade com riqueza. Prosperidade é ser uma pessoa plena e feliz, seja com ou sem dinheiro. Aleluia. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada a revelação do amor de Deus. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada o poder que cura, o poder que liberta, o poder que transforma, o poder que renova a vida de um homem. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada a revelação do amor de Deus pelo homem e o seu amor em adotar. Você vai ver que o cerne das Escrituras Sagradas é um Deus que quer ter você como filho. Quando Deus revela a sua palavra, Ele revela o seu amor, um amor que quer ter você como parte integrante, como membro da sua família. Por isso que a Bíblia Sagrada vai revelar o grande amor de Deus. E é interessante que quando você estuda a Bíblia, quando você lê as santas letras, você vai ver a maior promessa de Deus ao homem, que está lá no encontro de um indivíduo à noite com Jesus.
Quando você abre o Evangelho de João, chamado Evangelho do Amor, quando um homem chamado Nicodemos, ele vai ao encontro de Jesus à noite, porque ele não queria que ninguém visse que ele estava tendo um encontro com Jesus. Ali Jesus revela a maior promessa de Deus nas Escrituras. Qual é, pastor? Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É a revelação de Deus, que abre mão do seu melhor, para conquistar você. Ele entrega o seu Filho único, para conquistar uma grande família. Até a doação de Deus em Jesus, e Jesus era o único Filho de Deus. Agora Deus semeia Jesus, para que ele colha uma grande família. Quando Deus fala a Avrão ou Abraão, antes de trocar o seu nome, ele chama ele de Abrão, que quer dizer pai de um povo. E quando Deus troca o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, e Deus acrescenta o seu nome, ele passa a se chamar pai de um grande povo. Há uma grande diferença de você ser pai de um povo e pai de um grande povo. Deus estava se tipificando na pessoa de Abraão. Antes ele era pai de Jesus. Quando ele semeia Jesus, ele se torna pai de todos aqueles que creem. E a palavra de Deus, queridos, quando Deus, nessa promessa, inclui eu e você, Ele nos revela a sua palavra. E ao revelar a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a Bíblia diz que, ali na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz: as santas letras podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O propósito da palavra de Deus, queridos, é tornar você uma pessoa sábia, não é uma pessoa com conhecimento. Conhecimento você pode comprar, conhecimento você pode adquirir, conhecimento você pode fazer cursos, mas sábio é somente aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Você pode conhecer várias pessoas com conhecimento, e pessoas extraordinárias, mas sábios, somente aqueles que têm a revelação através do Espírito Santo. A sabedoria faz com que você tome decisões acertadas. Deus quer que você tome decisões acertadas. E a principal decisão, como diz aqui a palavra, as santas letras podem tornar você sábio para a salvação. Por isso que Davi vai e escreve, dizendo ali no Salmo 119, ele diz: ah, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus vai tornar você sábio, e você vai conseguir discernir aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso, aquilo que deve ser colocado diante dos teus olhos, aquilo que você deve se afastar, conforme os próprios conselhos que há no Salmo 1. A pessoa mais do que feliz é aquela pessoa que ela não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho de pecadores, e nem se assenta à roda de escarnecedor. Como é que eu consigo distinguir essa classe com a qual eu não devo compactuar? A Bíblia Sagrada vai dar a resposta. As santas letras vão te
tornar sábio para poder discernir. Como é que eu entendo sabedoria? Quando algo é me colocado diante dos meus olhos e eu consigo discernir a situação e a circunstância. Você lembra de Salomão? Quando aquelas duas mulheres se apresentam diante do rei Salomão, e uma dizendo que era mãe da criança, e a outra dizendo, não, é minha criança, a criança dela está morta. Não, este é meu filho. E a outra diz, não, este é o meu filho. Então Salomão, ele manda um guarda pegar aquela criança, puxar a sua espada, na contextualização do texto. E Salomão diz, cortem a criança ao meio. No primeiro instante você diria, oh, que coisa terrível. Salomão é um homem terrível. Mas a verdadeira sabedoria faz com que a mãe se revele. E a verdadeira mãe diz, não mate a criança, entregue a ela. E o que Salomão faz? Salomão pega a criança e entrega na mãe que preferiu abrir mão da criança, da presença do filho, mas preferiu que ele continuasse vivo. A verdadeira sabedoria faz com que você discirna as coisas no momento da prova, no momento da luta, no momento da sua adversidade. A Bíblia fala em 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Visto como no seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas ficássemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. A palavra de Deus tem um propósito de dar a você, meu irmão, de dar a mim, a nós que cremos. Se você crê nessa noite, a palavra de Deus tem um propósito de dar livramento a você, livrar você das coisas desse mundo e fazer você participante de uma natureza que não é corruptível, de uma natureza eterna com Deus, de um propósito eterno com Deus. Esse é o propósito das Sagradas Escrituras, fazer de você participante das coisas eternas. Há várias coisas na Bíblia Sagrada que são complementares, sim. Claro que você pode ter a cura, claro que você pode ter a bênção de Deus nas suas finanças, é claro que você pode, queridos, ter a bênção de Deus no seu casamento, na sua família, você pode ter a bênção de Deus no seu trabalho, na sua profissão, mas estas coisas são complementares. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas não são para isso. A Bíblia Sagrada tem um propósito: tornar você filho de Deus. A Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, é revelar a plena e perfeita vontade de Deus para a sua vida. É claro, queridos, que a palavra de Deus, ela produz vida, e o próprio Cristo fala isso em João capítulo 6, versículo 66, e a Bíblia diz assim, que é o discurso de Jesus: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. É tão verdade que Jesus, na revelação, no capítulo 4 e no capítulo 6 do Evangelho de João, você vai ver que Jesus fala: quem tomar dessa água nunca mais terá sede. A minha palavra é água. Jesus fala para os seus discípulos, vocês, nesse texto de
João capítulo 6, vocês já estão purificados pela palavra que eu vos tenho pregado. No capítulo 6 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão nunca mais vai ter fome. Então o contexto da palavra de Deus é que ela produz em você, que se alimenta dela, que come dela. Se você pegar o livro do profeta Ezequiel, você vai ver que o Senhor fala para ele assim: ó, toma o rolo e come, farta-te, enche o teu ventre. E a Bíblia diz que ele come e tem sabor, aleluias, mais doce do que o mel. A palavra de Deus vai produzir em você vida. O alimento tem esse objetivo no nosso organismo. Você se alimenta para produzir em você vida. Por que nós temos muitas pessoas nos nossos dias que elas são doentes, que elas são raquíticas, que elas são anêmicas espiritual, Ezequiel? Porque elas não comem, elas não se alimentam das santas letras. Vou falar com um crente que está comigo aqui nessa noite. Muitas vezes você se torna um anêmico espiritual, um fraco espiritual, um doente espiritual, porque você não come da Bíblia Sagrada. Você não se alimenta das santas letras, das escrituras sagradas. E o que acontece? Você está doente. Por isso que o apóstolo Paulo vai lá na carta aos irmãos de Corinto, nas instruções da ceia, ele diz: por essa razão, meu irmão, que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que estão dormindo. Porque anêmico é doente, tem problemas na sua saúde. Eu estou falando aqui de um nível espiritual para você. Como é que você vai estar forte? Como é que você vai estar fortalecido para poder suportar as aflições do presente século, se você está doente? Se a palavra de Deus não está em você. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela limpa. Agora, como é que eu vou estar purificado se eu não leio as santas letras? Olha o que diz aqui, meu irmão, no texto sagrado, João capítulo 15, vou aqui retificar a referência bíblica. João capítulo 15, versículo 3 diz: vocês ou vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, pela palavra que vos tenho pregado, pela palavra que eu vos tenho exortado. Por que nós temos muitas pessoas sujas? Por que nós temos muitas pessoas... Ai pastor, essa palavra está pesada. Mas evangelho é confrontação, meus irmãos. Evangelho é novidade de vida. Evangelho é transformação. Evangelho não é eu querer que a palavra de Deus se molde às minhas necessidades, mas eu preciso me moldar àquilo que é a vontade do Senhor para mim. Aquela que é a boa, conforme Paulo na carta aos Romanos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora eu quero que a palavra se molde às minhas necessidades. Eu quero que a palavra se molde às minhas expectativas. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Além de ela limpar você, além de a Bíblia Sagrada me limpar através das santas letras, a Bíblia diz que ela nos mantém limpo. Salmo 119, os versos 9 e 11 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando, olhando. Observar, queridos, é você olhar, fixar os seus olhos. E aqui diz o texto: observando conforme a tua palavra. E aí o verso 11 diz o texto que já mencionamos: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando eu tenho a santa letra na minha vida, irmão, elas me mantêm puro.
ela é como um filtro. Quando eu tenho a Bíblia Sagrada dentro de mim, aquilo ali fica filtrando todas as coisas. E quando o pecado se aproxima, a Bíblia que está no meu coração, não adianta ter ela no papel, não adianta ter ela no tablet, não adianta ter ela no celular, não adianta ter ela numa Bíblia de estudo linda e maravilhosa, se ela não está no seu coração. Porque só vai ter efeito se estiver no coração, só vai ter efeito se essas santas letras estiverem como uma semente plantada em boa terra. E aí ela forma um filtro na sua mente, e quando o pecado bate à sua porta, quando o pecado ele se aproxima de você, a Bíblia que está no seu coração vai repudiar estas coisas, vai afastar estas coisas de você, vai ser como algo que repulsivo à sua vida, porque a Bíblia tem esse efeito na vida daquele que a esconde no coração. A Bíblia diz aqui na carta de Pedro, a segunda carta, capítulo 1, versículo 19, que a palavra de Deus é luz para a nossa vida. Ou seja, ela é o farol que ilumina o caminho a ser percorrido. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça. Oh, glória a Deus! E a estrela da alva apareça em vosso coração. Quem é essa estrela? É Jesus. Agora, como é que eu posso ter esse devido esclarecimento? Como é que eu posso andar e não cair num lugar escuro, se eu não tenho a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho? Tem muita gente que tem tudo na sua vida, menos a palavra de Deus. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele sabe tudo dos estudos. Ouve 1000 pregações. Eu não sou contra você ouvir pregação, você está ouvindo uma. Agora, o que eu não consigo entender é crentes que não examinam as santas escrituras. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que havia um grupo de pessoas, um grupo de crente, e chamavam eles de bereanos, porque em toda a mensagem que era ministrada aos seus corações, a Bíblia diz que eles examinavam as escrituras. Você não pode ir atrás daquilo que é pregado, você deve ir atrás daquilo que está nas santas letras. Por isso, não engula qualquer palavra que vem por aí. Tenha a Bíblia Sagrada no seu coração, porque quando alguém pregar alguma coisa errada, a palavra que já está em você, ela vai repudiar. Agora, quando estiver ouvindo uma mensagem que vem do coração de Deus para o seu coração, a escritura que já está no seu coração vai testificar, e você vai glorificar o Senhor por causa da palavra que está sendo pregada. A palavra de Deus, ela é luz para a nossa vida, e ela dá entendimento no mundo de trevas. Você quer um mundo mais tenebroso do que esse que nós estamos vivendo? Eu tenho uma tenra idade, alguns são mais novos que eu até, e eu nunca tinha visto nós sermos tolhidos. Outra palavra que eu posso usar é cerceado em nossas liberdades individuais e coletivas, como nós estamos sendo nos dias de hoje. Eu nunca vi em toda a história. E quando isso acontecia, o povo se levantava contra essas coisas. Por isso que Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. A palavra de Deus, olha o que está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Que a palavra de Deus,
Salmo 19, verso 8, antes de eu ler Mateus 4:4. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Um dos maiores problemas do ser humano em um mundo em trevas é a concupiscência dos olhos. Os olhos, a Bíblia diz que são a janela da alma. Tudo que desce a sua alma entra pelos olhos e desce ao coração do homem. Agora, se você tem, vou dar aqui um exemplo que parece bem ridículo, mas, por exemplo, o que a maioria das pessoas, eu não uso, mas muitas pessoas usam, principalmente as pessoas que têm seus olhos mais claros. Eu tenho olhos escuros, eu não sofro tanto, mas as pessoas que têm os olhos mais claros, outras por moda, outras como um acessório, o que elas usam? Óculos solar, para proteger os olhos, para que os raios UV e os raios solares não machuquem a sua vista. Sabe o que você precisa espiritualmente sobre os seus olhos? Um óculos das santas letras. Se você tiver a Bíblia Sagrada como um filtro, o pecado, a concupiscência dos olhos não vai te fazer pecar, porque vai parar nas Sagradas Escrituras, vai parar nas santas letras, e isso fará com que o teu coração fuja do pecado e até mesmo da aparência do mal. Quem está entendendo nessa noite, glorifica a Deus, deixa Deus falar com você. Quando nós temos o nosso caminho iluminado pela exposição da palavra de Deus, que dá luz, o Salmo de número 119, o verso 130 diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Loucura para os gregos, para o gentio. Deus pega as coisas simples desse mundo para confundir as sábias. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a sua vida. Quando Jesus ele vai e ele é confrontado após o seu batismo, e você vê essa narrativa tanto em Lucas 4 como Mateus 4, você vê ali a tentação de Jesus. Você vai ver que Jesus está ali sem comer 40 dias. Satanás chega para Jesus e diz: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. E Jesus usa o quê? A própria palavra para vencer a tentação. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4. Como é que você vai vencer a sua luta? Como é que você vai vencer a sua tentação, meu irmão, se você não sabe a palavra? Nós só somos vencedores por causa da palavra. Não é autoajuda, é poder, é energia. Você sabe que a palavra espírito quer dizer dínamos também, algo poderoso. Por isso que no inglês americano, muitos pregadores usam a palavra power, que quer dizer energia, poder, energia. A palavra de Deus nos é energia. Você sabe que todo alimento que você consome se transforma em energia.
Agora, quando eu não como da palavra de Deus, que energia que eu vou ter? Que força eu vou ter? Como é que o alimento vai ser transformado em energia nos meus músculos, se eu não tenho alimento? Você precisa de poder de Deus na sua vida. Mas como é que eu vou conseguir isso, pastor? Através da palavra de Deus. A Bíblia diz que ela produz em minha vida crescimento espiritual. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, e como a meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco agora podeis. Aí lá em Pedro, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 2 diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Os nossos dois apóstolos estão dizendo: você precisa se alimentar, e não é qualquer alimento, é a palavra. E a palavra vai fazer você se desenvolver, a palavra vai fazer você crescer, a palavra vai fazer com que você venha a amadurecer. Então o objetivo da palavra de Deus é fazer você ser edificado. Paulo fala isso aos irmãos na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 12 e 15, para edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O grande problema é que tem muita gente que fica sem comer. Hoje nós estamos vivendo uma época do fast food. As pessoas estão se alimentando apenas da chamada comida rápida. Pessoas que estão comendo apenas o miojo espiritual. Bota lá dentro do micro-ondas, bota o temperinho, mexe e coloca ali por 3 minutos. E acha que isso vai, como diria a minha avó, vai dar sustância. Isso não vai sustentar você, vai transformar você numa pessoa doente, vai transformar você numa pessoa deficiente de vitaminas, de sais, de minerais necessários, de proteínas necessárias ao desenvolvimento do seu corpo. Muitas pessoas comendo o fast food espiritual, achando que estão se desenvolvendo, mas estão ficando doentes. Não foi para isso que Deus nos deu a sua palavra. Deus nos deu a sua palavra para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos torna sábios. Olha o que disse Jesus para nós encerrarmos nessa noite. Uma das parábolas que eu amo muito é a parábola dos 2 fundamentos. Jesus diz: eu vou comparar. Ei, preste atenção, irmão. Eu vou comparar o homem sábio, o homem prudente, ao homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Deus te deu a palavra para você ouvir, descer ao seu coração e praticar. O homem que ouve, que esconde no coração e que pratica, ele é um homem prudente, ele é um homem sábio. E a Bíblia diz que quando as lutas vieram, e ele comparou esse homem que ouve e que pratica a um homem que constrói a sua casa sobre uma rocha, sobre o fundamento. Você sabe que toda rocha, toda pedra tem uma tipificação bíblica de fundamento.
Então Jesus diz assim: eu comparo esse homem que ouve as minhas palavras e as pratica a um homem que constrói a sua casa sobre o verdadeiro fundamento. E a Bíblia diz que vendo os rios, vendo a chuva, vendo rios, a enchente, vou parafrasear o texto para você entender, vendo a tormenta, combateram contra aquela casa, e não puderam colocar ela no chão. Aí Jesus fala: eu comparo o homem que ouve a minha palavra, não guarda no seu coração e não pratica, como aquele que construiu a sua casa não sobre o fundamento, mas sobre areia, sobre a terra. E vem as mesmas lutas, e vem as mesmas adversidades, e vem os mesmos problemas, as mesmas provações, as mesmas lutas da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Porque nós não somos melhor que ninguém, nós somos tentados todos nas mesmas 3 áreas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E a Bíblia diz que contenderam contra aquela casa e a colocaram no chão. E há um destaque no texto: e grande foi a sua perda. Qual a diferença entre os dois? Uma única diferença, que é o que ocorre nos nossos dias exatamente igual. Qual é, pastor? Praticar. Todo mundo ouve da mesma maneira, todo mundo recebe da mesma maneira, todo mundo está escutando todos os dias do mesmo jeito. E qual é a diferença, pastor? Praticar. A gente ouve e não pratica. A gente ouve sentado nos bancos da igreja e não desce no coração. É tão verdade, irmãos, que às vezes você pergunta para as pessoas: o que é que você aprendeu no culto de domingo na palavra? Onde foi que o pastor leu a palavra no culto de domingo? Quais foram os textos citados? Tem muita gente que nem lembra, que às vezes está sentado aqui no banco da igreja, está olhando o celular. Às vezes está sentado nos bancos das igrejas, está rindo, está conversando. Às vezes está em casa numa transmissão, porque hoje você não pode estar na igreja, mas está olhando um joguinho, está olhando mensagem do WhatsApp, está cozinhando, fazendo janta, em vez de você ouvir, guardar a palavra e praticar. E aí, a gente não sabe por que a gente é derrotado, por que a gente fracassa, por que fracassa como marido, fracassa como pai, fracassa como empregado, não desenvolve espiritualmente, morre e vai para o inferno, porque passou a vida inteira ouvindo e a vida inteira não praticando. A palavra de Deus. Pô, pastor, eu queria ouvir uma mensagem do reteté aí, Jesus. O que adianta reteté, meu irmão, se amanhã você continua a mesma coisa? Somente a palavra de Deus vai tornar você sábio para a salvação. Somente as sagradas escrituras, e ela não deve ser lembrada só no 2º domingo de dezembro, ela deve ser lembrada, honrada todos os dias da sua vida. Parece que só hoje que é dia da Bíblia. Não, todos os dias devem ser dias da palavra de Deus, que é a rocha que vai sustentar você no tempo da luta e da provação. É a convicção, é o credo,
é o crer que esta palavra é vida e vida em abundância para você. Quando você for provado, a palavra que está dentro do teu coração é tão poderosa que vai gerar convicção que a sua fé nessa palavra é maior que a sua própria vida. Que essa fé gerada pela crença na palavra de Deus é maior do que a sua própria vida. Será que nós somos crentes a esse ponto, irmãos? Será que nós somos crentes nessa grandeza? Eu quero deixar nesse domingo, no dia da Bíblia, essa reflexão para você. E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero clamar ao Senhor por você nessa noite. Para que você tenha essa fé inabalável. Por causa da palavra de Deus que está em você. Por causa da palavra do Senhor que está no seu coração. Que é maior do que qualquer coisa. Maior até do que a sua própria vida. Como foi nos primeiros cristãos, que morriam na arena, que morriam queimados, crucificados, ou como irmãos na cortina de ferro, que eram colocados em buracos gelados de neve, na neve, em meio a lagos gelados, e ali morriam congelados, mas não abriam mão da sua fé. Essa é a grande verdade. Vou fazer um desabafo aqui. Eu não vejo ninguém brigando com os poderes públicos porque a igreja não pode receber ninguém. Eu não vejo ninguém. Eu vejo gente reclamando, mas brigando para estar dentro da igreja, brigando para estar dentro do culto, indo lá batendo na porta do vereador, batendo na porta da prefeita e dizendo: não, eu quero estar dentro da minha igreja. Você não pode tolir o meu direito de estar dentro da igreja. Não, eu vejo gente reclamando, mas gente brigando, se expondo, não vejo. Ah, pastor, é uma questão de saúde pública. É verdade. Mas é mais fácil você se contaminar com Covid no mercado, que continua aberto, do que dentro da igreja. Agora, isso ninguém fala. Fica aí a reflexão nesses dias, irmãos. Tempos difíceis e trabalhosos, em que nós realmente precisamos colocar as nossas convicções, como cristãos, como filhos de Deus, e que a palavra de Deus vive em nós. Eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus com você. Eu quero pedir misericórdia junto com você. Eu preciso ser um cristão melhor. Eu preciso ser um filho de Deus melhor. Eu preciso da misericórdia de Deus na minha vida. A gente adora, irmãos, adora. Adorar o Senhor com palavras de esperança. Mas a luta vem, irmãos. Será que eu estou preparado para enfrentar a luta? Será que eu estou pronto? A minha fé na palavra de Deus inabalável. Será que eu tenho essa palavra de fé inabalável? Vai me sustentar na hora da provação? Vai me sustentar? Será que eu tenho palavra suficiente no meu coração para me manter em pé em meio à luta e à adversidade? Será? Será que essa palavra
realmente está dentro do meu coração? Ou ela é apenas mais alguma coisa na minha vida? Será que ela é apenas mais algo que eu vivo porque eu fui ensinado, doutrinado dessa forma? Ah, meu irmão, eu preciso de uma convicção de fé. Se você se sentiu tocado nessa noite, nesse dia da Bíblia, e você quer viver uma vida autêntica com o Senhor, e que essa palavra produza em você vida e vida com abundância, põe a mão sobre o teu coração nesse instante. Aleluia, Jesus.